evito sempre avaliar o design dos carros com que ando. Posso fazer um ou outro comentário, mas não avalio se está bem conseguido ou não, porque é sempre uma avaliação muito subjetiva, depende muito do gosto de cada um de nós, mas no caso do carro que estou a conduzir hoje, o novo Renault Megane E-Tech elétrico, portanto um Megane 100% elétrico, eu não posso deixar de fazer um comentário relativamente ao design exterior e também interior, mas principalmente o exterior deste carro, porque este automóvel parece um concept, parece que o fui buscar ao Salão de Paris. O carro estava lá em cima de um expositor onde ninguém lhe podia tocar, onde ninguém lhe podia chegar, mas desta vez deram-me o cartão e disseram, toma, vai experimentar, e passa uns dias com ele. Portanto, eu estou com um carro que parece um concept e que, apesar de silencioso, é um carro que dá muito nas vistas por ser um carro com uma abordagem futurista, um design arrojado que pode causar alguma estranheza a algumas pessoas. Eu já ouvi comentários de pessoas a dizerem que para elas não funciona, que é um bocadinho fora da caixa, mas eu tenho que reconhecer a coragem da Renault em lançar um carro com uma abordagem tão arrojada, tão futurista, tão moderna, tão à frente do seu tempo no mercado. Portanto, a meu ver, e até sou um tipo bastante conservador nestas coisas, está muito bem conseguido. Por isso, parabéns ao Luca Di Meo, à Renault, à sua Renaulution, à sua Nouvelle Vague. Quem tiver que aplaudir, eu aplaudo e reconheço a coragem de lançar um carro tão arrojado e, aos meus olhos, tão bonito no mercado. No interior deste Megane E-Tech Electric, o grande destaque é a digitalização. Portanto, tenho um painel de instrumentos grande, totalmente digital e personalizável, e ao lado tenho aqui um sistema de infotainment com um ecrã tátil em posição vertical, com um sistema com base Google. É tudo, portanto, fácil de utilizar. Tem muitas funções, requer, claro, alguma habituação a conhecermos aqui os cantos todos à casa, mas dado ser uma base familiar para a maior parte dos utilizadores, não é preciso muito tempo para conseguirmos trabalhar e sem estarmos a desviar muito os olhos da estrada. Tem, como disse, muitas funções, tem uma ótima resposta ao toque e tem um excelente grafismo. É dos melhores sistemas de infotainment que eu já experimentei. Felizmente, a Renault, e fazendo diferente daquilo que muito da sua concorrência faz, continua a apostar numa pequena consola com botões físicos para a climatização, para não termos que andar aqui a desviar o olhar da estrada demasiado tempo para acertar a temperatura e a velocidade da ventoinha. Felizmente temos aqui uma consolazinha em baixo com botões físicos fáceis de aceder. Ainda bem que a Renault continua a apostar nesta solução mais convencional, mas que não retira aqui nada a este ambiente moderno e onde disse a digitalização ocupa um lugar de destaque, e transmitindo aqui quase esta sensação de um lounge tranquilo e sereno, mas um lounge tecnológico, digital, futurista, tal como o exterior transmite. Aqui no interior, um dos meus elementos preferidos é também este volante, que não é um círculo perfeito. E para aqueles que me conhecem vão já dizer, João, mas tu só gostas desse volante porque gostas muito do Austin Allegro. Sim, é verdade, eu fiz imediatamente essa ligação, mas eu sei que a comparação entre esses dois carros, o Austin Allegro e este Megane E-Tech elétrico, fica por aí. Só o volante, que não é um círculo perfeito, é partilhado. Mas não é só por eu gostar do Allegro que gosto deste volante. Acho que transmite aqui alguma diferenciação adicional no interior e alguma diferenciação também relativamente aos seus rivais. Ainda aqui dentro eu vou bem sentado, portanto tenho uma boa posição de condução, o banco tem regulações elétricas, é fácil sentir-me bem aqui ao volante deste Megane sem emissões locais, mas o design prejudica um pouco a visibilidade traseira. E quando eu digo um pouco, prejudica um pouco bastante grande, porque o vidro traseiro é efetivamente muito pequeno. Portanto, eu aqui do lugar do condutor, quando olho para o espelho, vejo muito pouco em altura lá para trás. Felizmente a Renault adotou aqui um sistema muito inteligente em que este espelho, ao toque aqui de um botão, se transforma num display. E este display transmite a imagem da câmara traseira, ou seja, independentemente da posição do espelho e do vidro ser efetivamente muito pequeno, eu consigo ver perfeitamente o que vem lá atrás. Bem jogado, Renault. Voltando aos bancos, mas agora ao banco de trás, é aqui que se calhar as notícias não são tão boas, pois este carro não é se calhar o mais indicado para viajar confortavelmente lá atrás. Sim, há espaço para 2 passageiros.
ao meio nem sequer há túnel central, portanto este carro tem um fundo, um piso completamente plano e o lugar nem é muito desconfortável, mas não há efetivamente largura para 6 ombros. Portanto, lá atrás as viagens aconselham-se a serem feitas com apenas 2 passageiros. O espaço em altura e para pernas é o adequado, temos 2 ou 3, aqui considerando a minha posição de condução, fico com 2 ou 3 dedos de espaço livre nos joelhos e mais 2 ou 3 dedos para a cabeça, o que não é efetivamente se calhar uma experiência muito folgada, mas chega, ainda para mais considerando que as baterias estão colocadas aqui sob o piso e portanto o banco lá atrás está em cima das baterias e depois a silhueta descendente do tejadilho, portanto a linha descendente do tejadilho ao aproximar-se da traseira também pode retirar ali algum espaço em altura. Ainda assim a Renault compensou com uma bateria extremamente fina, portanto esta bateria tem apenas 110 mm de altura, o que permite então ganhar algum espaço livre em altura, principalmente lá atrás onde ele faz mais falta, como disse, devido à linha do tejadilho. O novo Megane E-Tech elétrico pode estar equipado com uma de 2 motorizações, ou um motor com 130 cavalos e 250 Nm de binário, ou este que estou a conduzir topo de gama com 220 cavalos e 300 Nm de binário. A versão menos potente dispõe de uma bateria de 40 kWh e este tem uma bateria de 60 kWh que, segundo a Renault, lhe permite atingir uma autonomia WLTP de cerca de 470 km, que é um valor bastante bom. Eu é que não tenho conseguido, porque tenho feito aqui os meus testes, porque se calhar não tenho tido a condução mais eficiente e com esta média sensivelmente 16 kWh a cada 100 km podemos esperar uma autonomia ali perto dos 400, 380, 390 km, o que é bastante aceitável, considerando que eu tenho feito aqui alguns testes, algumas acelerações para ver como é que este Megane E-Tech elétrico se porta dinamicamente. O que é que importa referir mais? Importa também referir que a transmissão, entre aspas, é controlada aqui através deste manípulo atrás do volante. É muito prático, está aqui perto do volante, logo aqui, quase sempre, sem ser preciso tirar a mão para fazer, por exemplo, uma inversão de marcha, para cima e para baixo, portanto, para cima andamos para trás, para baixo andamos para a frente. Requer alguma habituação, porque eu a tentar fazer a inversão de marcha aqui há uns dias, rapidamente toquei e liguei aqui as escovas, mas isso fui eu que não estou habituado e, portanto, eu até aprovo esta solução aqui e também liberta aqui esta consola, dando aqui muita arrumação e tornando aqui um carro muito prático neste aspecto, com muitos compartimentos para arrumar estas tralhas com que andamos no nosso dia a dia. Agora, importa também referir que atrás do volante temos aqui as patilhas que não controlam a caixa, controlam efetivamente a capacidade de regenerar energia. Tem disponíveis, portanto, 4 modos, sendo que um deles elimina por completo a capacidade de regenerar energia e no modo mais intenso nunca é suficiente para imobilizar por completo este Megane 100% elétrico. Quanto a modos de condução, são 4 e são acessíveis através aqui do botão multisense, também colocado no volante aqui como se fosse um super desportivo, e podemos ter, portanto, uma abordagem mais ecológica, uma mais confortável, uma mais desportiva e um modo totalmente personalizável. Relativamente à condução, importa começar pela direção, que é incrivelmente rápida. Portanto, aqui ao mínimo input no volante, sentimos o eixo dianteiro responder. Tem uma relação muito rápida, responde com uma grande rapidez, é muito incisiva à frente e permite aqui brincar um pouco. Não precisamos de ir muito depressa para usufruirmos destas reações rápidas deste Megane elétrico. E esta direção, aliada a uma suspensão com um acerto que é decidido, portanto este carro tem um pisar robusto e firme, mas não o considero desconfortável, como já vi outras pessoas a classificarem. Isto apesar deste carro ter jantes de 20 polegadas. Não acho que este carro seja rijo de suspensão, e não precisa de o ser, porque sendo um elétrico, que normalmente o peso excessivo é compensado com uma dureza também excessiva da suspensão, a Renault fez este trabalho de manter o peso o mais reduzido possível e, portanto, não precisa, o Megane prescinde de um amortecimento excessivamente rijo. Portanto, este carro é bastante confortável, acho que é
suficientemente confortável para o dia-a-dia, mantendo um grande controle dos movimentos da carroceria. É um carro ágil, é um carro dinâmico. Está aqui uma boa relação entre conforto e dinâmica a nível de suspensão, como disse, conseguida também porque o peso ficou, no fim, bastante contido. Portanto, e este acerto de suspensão com uma geometria multilink no eixo traseiro, portanto mais elaborado, permite aqui um controle superior dos movimentos das rodas, aliado ao peso contido e a esta direção rápida, fazem deste Megane 100% elétrico, não um desportivo, mas um carro bastante convincente do ponto de vista dinâmico. A mim, convenceu-me, eu acho que é um carro muito divertido, muito ágil e, como disse, não precisamos de ir depressa para usufruir desta agilidade. É um carro muito giro de conduzir no dia-a-dia. Com muita potência disponível debaixo do pé, com uma autonomia que não limita, chamemos-lhe assim, desde que tenhamos um ponto de carregamento disponível, como é óbvio, mas isso a culpa nunca é do carro, relembro, e com uma potência de carregamento que pode chegar até 130 kW, dependendo da versão, este Megane elétrico é efetivamente um elétrico muito competente. Do ponto de vista do compacto familiar e não tanto do elétrico, é que se calhar introduz aqui alguma limitação, como disse, na utilização do banco traseiro, porque não é se calhar o compacto familiar mais confortável, com mais espaço para o dia-a-dia. Ainda assim, eu vou ser um pouco egoísta e vou esquecer o facto de no futuro todos os compactos familiares vão ser elétricos, como sabemos. Portanto, temos de deixar de avaliar o carro como um elétrico meramente e temos que começar a pensar nessas capacidades familiares. Mas neste caso, dado que o carro está tão bem conseguido no meu ponto de vista a nível do design, eu vou esquecer um pouco o facto de não ser o carro mais espaçoso lá atrás e de terem tido outras prioridades, como uma condução envolvente, como um design apelativo e futurista e moderno, e portanto este carro apela de outras formas e compensa essas pequenas limitações no dia-a-dia. Eu, portanto, gosto muito deste carro e gosto que a Renault tenha tido a coragem de deixar de parte um bocadinho essas coisas mais do dia-a-dia e focou-se aqui em oferecer um carro que é efetivamente muito bom de conduzir, algo que nem sempre é a prioridade das marcas. Acho que às vezes esquecem um bocadinho das pessoas que gostam efetivamente de carros, e no mundo dos elétricos, em que inevitavelmente não vão ser carros com os quais possamos criar uma ligação tão próxima, nunca vai ser uma condução tão emocional, acho que a Renault fez bem em apostar um bocadinho mais nessa vertente. Portanto, eu vou ser egoísta, vou esquecer a parte versátil e familiar deste compacto e vou focar-me um bocadinho mais na emoção e na ligação da condução, algo que, como disse, nem sempre as marcas dão importância. A Renault deu e eu também dou, e por isso aplaudo essa decisão de fazer as coisas desta maneira. Em jeito de conclusão, falemos então um pouco de preços deste Megane E-Tech elétrico. Esta versão topo de gama que estou a conduzir custa a partir de 46.850 €, mas para o dia-a-dia, para quem quer efetivamente poupar e que possa prescindir de potência, um pouco de potência e de todo este equipamento, eu diria que a versão de acesso chega perfeitamente e custa a partir de 35.850 €. São 11.000 € de diferença, portanto é muito dinheiro. Eu acho que é uma versão muito apelativa que eu vou tentar, assim que possível, conduzir e trazer aqui à garagem. Portanto, não se esqueçam de ler o artigo completo que vou publicar em agaragem.pt, onde vou explicar com maior detalhe os pontos positivos e os pontos menos bons, aquilo que a Renault podia ter feito um bocadinho melhor neste seu novo Megane 100% elétrico. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais e não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube. Marcamos, portanto, encontro num próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem na caixa de comentários aquilo que gostaram, que não gostaram do carro e do nosso vídeo, para que possamos ir melhorando o nosso trabalho. Marcamos encontro num próximo vídeo, num próximo ensaio. Até breve, fiquem bem, um abraço.